Vamos todos nesse momento relaxar nosso corpo físico, serenar nossos pensamentos, nos conectar a Deus, ao Pai Maior, a Jesus, aos mentores da casa, aos nossos mentores. Pedir a eles que nesta manhã de domingo venha nos amparar, nos acolher, nos ajudar a entender, a perceber e adquirir conhecimento. Nessa fé e nesse momento, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja, graças Senhor Jesus. O tema de hoje é bicorporeidade e transfiguração. Bicorporeidade, ou seja, duas vezes. A pessoa em dois lugares ao mesmo tempo. Aí a gente pode se questionar, como assim? É um clone? A gente já está nessa era de clone, duas pessoas, um sósia, Então a gente vai definir. Encarnado desliga-se parcialmente do seu corpo físico, enquanto este permanece adormecido e o espírito se desloca no espaço. Então, para a gente entender, vou precisar fazer uma breve leitura de uma parte, não toda, do que está contido no Livro dos Médiuns, para a gente contextualizar. Esses dois fenômenos são variedades das manifestações visuais, e por maravilhosos que possam parecer à primeira vista, reconhecer-se-á facilmente pelas explicações que deles se podem dar, que não saem da ordem de fenômenos naturais. Ou seja, apesar de parecer sobrenatural, faz parte, do espírito. É que a maioria das pessoas, nós e da sociedade em geral, não está acostumado com essas manifestações, Aquilo que ainda a ciência não conseguiu de alguma forma provar cientificamente, ainda não é uma coisa aceitada de bom grado na sociedade. Mas espiritualmente falando, isso é normal, é natural. Repousam um em outro, bicorporeidade e transfiguração, sob o princípio de que tudo que foi dito sobre as propriedades do perispírito depois da morte se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que durante o sono, o espírito recobra em parte sua liberdade, quer dizer, se isola do corpo, e foi nesse estado que o tivemos muitas vezes a ocasião de observar. E aqui ele conta um fato, Ele que eu falo na época, quando foi feito o Livro dos Médiuns, Allan Kardec e os médiuns envolvidos na compilação do livro. Aí ele fala aqui: a esposa de um dos nossos amigos viu, por repetidas vezes durante a noite, entrar em seu quarto, quer houvesse luz ou não, uma vendedora de frutas da vizinhança que conhecia de vista, mas com quem não havia jamais falado. Essa aparição lhe causou um medo tanto maior, porque nessa época essa senhora não tinha nenhum conhecimento do espiritismo, e esse fenômeno se renovava muito frequentemente, ou seja, acontecia com muita frequência. Ora, a vendedora estava perfeitamente viva
e a essa hora provavelmente dormia. Enquanto seu corpo material estava em sua casa, seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa dessa senhora. Por qual motivo? É o que não se sabe. Em semelhante caso, um espírita iniciado nessa espécie de coisa ter-lhe-ia perguntado, mas disso a senhora não teve ideia. Cada vez a aparição se eclipsava sem que ela soubesse como, e a cada vez também, depois da sua desaparição, ela ia se assegurar de que todas as portas estavam perfeitamente fechadas e que ninguém havia podido se introduzir no seu apartamento. Esta precaução lhe prova que estava bem desperta e que não foi joguete de um sonho. De outras vezes, ela viu do mesmo modo um homem que não conhecia, mas um dia viu seu irmão que estava então na Califórnia, tinha de tal modo a aparência de uma pessoa real, que no primeiro momento acreditou ter retornado e quis lhe dirigir a palavra, mas desapareceu sem lhe dar tempo. Uma carta recebida posteriormente prova-lhe que não estava morto. Essa senhora era o que se pode chamar uma médium vidente natural, mas nessa época, como já dissemos, ela não tinha jamais ouvido falar de médios. Então esses relatos eles aconteceram lá nos anos 1850, 52, 54, 56, que foi a época que foram lançados esses livros, né? Ou seja, para ficar registrado e provado que a nossa vida, ela não é somente uma vida material. Ela não é somente essa vida que a gente vive aqui, dormir, levantar, acordar, comer, beber, se relacionar com as pessoas, entre as pessoas, ou seja, tem algo a mais que já se começava a falar muito lá atrás. Isso a gente está falando de 1850, ou seja, 1850 anos depois que Jesus esteve na Terra, que Jesus nasceu, que ele já falava do mundo espiritual. Então, nesse intervalo de tempo, muito provavelmente a humanidade deixou de lado o entendimento das coisas espirituais, né? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, a história em si, né? Então, a humanidade ela deixou as coisas espirituais de lado para seguir a evolução, mas uma evolução mais material, né? Então começou-se a haver um registro, né? Allan Kardec, né? Que muitos falam que o Consolador prometido foi, né? O direcionador do Consolador, porque o Espiritismo, muitos falam que é a terceira e última, né? Revelação. Ele veio e apresentou para nós, resgatou para nós, né? Começou naquela época registrar esses fenômenos para nos provar, né? Para nos deixar bem latente que a nossa vida não é só essa vida física material, que além disso, além desse corpo nosso cheio de, vamos dizer, talvez, né, uma palavra talvez forte, nós temos nossos defeitos físicos, nós temos além dele o nosso espírito, que também está em fase de evolução, que também, entre aspas, né, tem os defeitos, né, que vamos dizer assim, morais. Então, existe uma vida espiritual acontecendo ao nosso redor todos os dias. A bicorporeidade é uma das coisas que traz para nós a ideia de que sim, a espiritualidade, o fenômeno espírita espiritual está acontecendo, mas não é só quando a gente está dentro da casa espírita, dentro da casa evangélica, do templo católico, judaico, de candomblé, umbanda e etc. Né? A gente tem que, eu sempre reforço que não é porque nós estamos dentro da casa espírita, nós somos os donos da verdade. Não é só aqui que nós vamos encontrar paz. Não é só aqui que nós vamos encontrar Jesus. Jesus, ele está em todos os lugares. Basta a gente saber se conectar com ele, né, com a espiritualidade do bem, de forma correta. Ah, mas existe uma forma correta? Os bons pensamentos, a sinceridade do nosso coração, né? Saber que nós somos pessoas
com muitos defeitos ainda, né? Saber que julgar o próximo, enxergar só o defeito do próximo e se passar de vítima, se posar de vítima, isso vale para mim também, não é o melhor caminho. Às vezes a gente encontra, fica procurando um defeito só no outro e nós nos colocamos de vítimas. Mas será que nós também não somos o problema de alguém? Né? Eu posso estar reclamando de uma pessoa, de um companheiro, de uma companheira, de um amigo, de uma amiga, de um conhecido, do chefe, do síndico do prédio, mas será que a gente já parou para pensar também que a gente não pode ser o problema de alguém? Será que o nosso comportamento no dia a dia, ele não pode estar sendo prejudicial para alguém? Né? Tudo isso a gente tem que prestar atenção. Né? Então, assim, Jesus, ele trouxe esses fenômenos, né? Jesus, ele fez curas, ele praticou atos que poderíamos considerar sobrenaturais, né? E ainda estamos bem longe da evolução moral de Jesus, mas o que a gente tem que entender, perceber e aceitar, na medida de que a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai descobrindo, que não é só isso que a gente vive aqui. A nossa vida não é só esse nosso dia a dia. Ela está acontecendo ao nosso lado, talvez na nossa visão material, essa que a gente está vendo, que eu estou vendo meu amigo Portuga, a Valéria, a esposa, o amigo que eu não sei o nome, todos os outros, mas tem um outro mundo que está acontecendo à nossa volta, que existe. E esses fenômenos, às vezes acontecem, pelo que nós lemos aqui, um livro escrito há mais de 100 anos, acontecem com nós mesmos. Por algum motivo a gente não lembra, né? A gente pode, isso na doutrina espírita é explicado. Quando a gente dorme, quem dorme é o corpo físico. Quando você dorme, é o seu corpo físico que dorme, não o espírito. Por quê? O corpo físico ele é feito de matéria. Ele precisa de um descanso para as células se renovarem, né? Vamos dizer assim, respirar, para você ter energia para esse corpo se movimentar depois, no dia seguinte, nas horas seguintes. É o nosso corpo físico que precisa desse descanso, que se cansa. O espírito não. O espírito ele não tem. Mas então quando a pessoa morre, que a gente vê lá nos filmes de André Luiz, nos livros, que o espírito pede socorro, que ele não aguenta mais, não é um cansaço físico, é um cansaço de viver aquela situação mental, aquela situação de que ele pode estar pensando: tudo que eu fiz, tudo que eu plantei, estou sofrendo aqui. Eu poderia estar nesse momento, entre aspas, num paraíso, né? Não vamos confundir um paraíso como um jardim verde, um lago bonito e todo mundo lá de branco tocando harpa, né? Nós temos um outro entendimento. Paraíso é quando você tem total condição de fazer parte, né, da criação divina e ajudar os outros espíritos que se encontram naquele momento no lodo do sofrimento. Vamos dizer, usar um termo cristão, num lamaçal do pecado. Talvez é um termo forte, mas é o que André Luiz, né, no filme, alguns viram, nos livros também, ele descia até o umbral com os espíritos de luz para resgatar aqueles espíritos que reconheceram em algum momento que eles sim precisavam de ajuda, precisava sair daquela situação, né? Então, o espírito, ele não cansa fisicamente, o corpo sim. E nesse momento que a gente se cansa, o espírito ele se liberta. E aí, né, pode ser que aconteça isso, de o espírito ficar, entre aspas, vagando. Normalmente, né, o que acontece? Por isso que falam que quando nós vamos dormir, nós sempre não podemos esquecer de fazer as nossas preces, porque normalmente os dias em que vivemos são dias turbulentos, né?
tanto lá fora e muitas vezes na nossa vida, todos temos alguma turbulência, alguma questão para resolver, algum problema para resolver. Nesse planeta de provas e expiações, nós temos que entender que o dia a dia, ele vai conter sim dificuldades. Se não está acontecendo dentro do nosso lar, está acontecendo com o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso parente, eu posso garantir que não existe ninguém que não tenha alguma preocupação, que não consigo mesmo, com o seu ente querido, mas conhece alguém que está em dificuldade, seja ela material, financeira, psicológica, ou seja, eu acho que não existe ninguém que não conheça alguém que está com algum tipo de problema, né? Então, o nosso corpo físico, ele descansa e ele sai, o espírito sai para onde? Depende para onde você está propenso a ser levado, né? Então, por isso que nós temos que orar, né? Repetindo o que eu falei, nós temos que orar porque o dia a dia não é fácil e pedir a Deus que no sono físico o nosso espírito possa ir em lugares que eu possa aprender, que eu possa descansar, porque às vezes a pessoa fica tão turbulenta que ela vai em lugares que quando ela volta a pessoa está mais cansada ainda. Já aconteceu isso, de a pessoa dormir, mas parece que eu tomei uma... Alguém já deve ter escutado esse ditado, esse verbete, ou até falado, parece que eu tomei uma surra, né? Eu acordei quebrado. Ah, mas o que dormiu no estrado? Dormiu no chão? Não. O espírito, ele vaga por lugares que é tão, vamos dizer assim, é tão funesto, tão pesado, que quando volta, ele transmite por corpo físico as sensações que ele vibrou no lugar que ele esteve. E às vezes pode acontecer isso, né? Tem pessoas que têm espíritos, têm seres humanos, né, que têm essa habilidade, né? Acredito que alguns já devem ter escutado falar do termo viagem astral, que a pessoa sai do corpo e faz, né, entre aspas, essas viagens. Tem muitos que até usam isso de forma errônea, né, que tem essa habilidade, mas é uma coisa muito perigosa também, né, de ficar brincando com essas habilidades, vamos dizer assim, mediúnicas. Então, sim, existem sim essas situações, podem não ser comuns, tem pessoas que acontecem isso e muitas vezes até não falam porque elas vão ser taxadas de você está louca, você não sabe o que está falando, você começou com esse negócio de espiritismo agora, você está dando, vamos dizer assim, usar um termo popular, está viajando. Realmente está viajando, mas não a viagem que as pessoas acham que ela está tendo, né? Então a vida espiritual, ela não só acontece aqui dentro da casa espírita, né? Ela acontece lá fora também, na nossa casa, né? E a gente está rodeado de espíritos, né? Tem um livro interessante e até curto, chamado Aconteceu na Casa Espírita. Tem, se eu não me engano, também um resumo no YouTube até ilustrado. Mostra muito bem como que acontece. Tem uma cena que eu acho bastante interessante, que quando as pessoas vão na casa espírita, toda a casa espírita ela tem uma proteção, né? A gente está aqui, né, na palestra, mas uma casa espírita, e não só a casa espírita, acredito que os templos evangélicos, católicos, aqueles lugares onde a busca pela espiritualidade, a busca uma conexão sincera e real com Deus, com Jesus, com os santos, né? Nós temos que respeitar a crença de cada um. Quando aquilo é de coração, sem segundas intenções, não vamos entrar no mérito do que são essas segundas intenções. Jesus, ele está ali, se faz presente. Tem correntes, tem falanges do bem que está ali protegendo esses lugares. E as casas espíritas, como nós estamos dentro de uma, a gente tem que ser mais específico,
eles têm essa proteção. Então as pessoas elas vão nas casas espíritas e nós todos temos aqueles nossos, vamos dizer assim, obsessores, né? E alguns podem estar passando por situação, vamos dizer, mais complicada, e eles não conseguem muitas vezes entrar, né? Porque nesse livro fala isso, que eles ficam de fora, porque a pessoa precisa vir aqui dentro, ter um momento de paz, um momento de refrigério, ouvir uma palavra de conforto, para que ela tenha uma oportunidade de mudar o seu pensamento, a sua forma de agir, para que o espírito que ficou lá fora, ele se sinta de alguma forma repelido ou influenciado a mudar o seu comportamento, né? Porque nós somos que nem uma rádio, né? Uma rádio assim, nós estamos dentro de um carro, você quer ouvir uma música calma, você sintoniza em tal rádio, uma música mais agitada em outra rádio, se você quiser ouvir uma notícia em outra rádio e assim por diante. Então, a gente atrai aquilo que a gente sintoniza, né? Então, se eu estou aqui com raiva, estou com sentimento de vingança, estou com sentimento de ciúmes, de ódio, né? Isso vai atrair espíritos nessa mesma sintonia, né? E isso serve para todo mundo. Eu acredito que todos nós temos esses sentimentos incorporados no nosso ser. Todo ser humano tem isso. Quando eu falo todos, são todos. Ah, Petuel, mas você está agora julgando, você está afirmando, mas tem aquelas pessoas que né, parecem luz, onde anda e ilumina. Então, nós estamos no planeta de provas e expiações. Todos nós que estamos aqui, nós viemos para nos melhorar. Tem pessoas, tem espíritos encarnados, né, que estão, vamos dizer assim, num grau acima da gente. Vou falar de mim, vou falar da gente, que cada um conhece a si mesmo, num grau acima de mim. Mas nós ainda não temos, né, pelo que eu saiba, pelo que a literatura espírita nos apresenta e pelo que a gente tem escutado e aprendido, ainda nós não temos um Jesus encarnado aqui na Terra, né? Nós temos bons espíritos, bons espíritas, bons pastores, bons padres, tem sim. A gente não pode achar que só o espírita, só o médium da casa espírita são as melhores pessoas que estão na face da Terra, não. Tem pessoas de outras crenças, de outras religiões, por incrível que pareça, né? Nossa, mas eu conheci o Espiritismo e agora não preciso conhecer mais nada. Outras religiões, para mim, não significa mais nada. É negativo. Quando a gente pensa assim, a gente está ativando dentro de nós um sentimento de orgulho, de egoísmo, de se sentir o melhor de todos. E quando a gente pensa dessa forma, a gente deixa de ser humilde. A humildade, ela fica de lado, né? O que é ser humildade? É você andar mal vestido? É você andar esfarrapado, com uma aparência de coitadinho? Não, isso não é ser humilde. Isso é a sua condição social. Nós podemos ter, entre aspas, um pé rapado, não no sentido pejorativo da palavra, que é orgulhoso, e um milionário que é humilde. Como assim? Porque humildade é uma característica que você sabe da sua condição e respeita a condição do outro. Você sabe da sua capacidade e respeita a capacidade do outro. Não é porque eu sei um assunto que eu tenho que humilhar ou não entender aquele que tem menos conhecimento, ou me sentir inferior àquele que tem mais, né? É que nós fomos acostumados, talvez por uma questão de tradição, entender humildade, que são pessoas humildes. Mas a palavra humildade, ela não significa exatamente isso, né? Elas são pessoas que têm uma condição social, vamos dizer assim, menor. Mas a humildade que Jesus ensinou são aqueles humildes de espíritos, as pessoas mansas, pacíficas, de bom coração, aquelas pessoas agradáveis, que chegam num lugar onde está pegando fogo, e aí as pessoas ainda pegam e falam assim, nossa, mas essa pessoa ela gosta de colocar panos quentes, né?
Então essas são as pessoas humildes, que elas chegam para apaziguar, não para colocar mais lenha na fogueira, né? Então esse tem que ser a nossa atitude, né? Então é isso que Jesus quer da gente. Jesus não quer que a gente que a nossa veste, nós nos vestimos, nós nos comportemos de forma humilde nos nossos vestimentos, é a nossa atitude no dia a dia, né? O que importa para Jesus? Nosso coração. Não é se eu estou vestido com um tênis assim, com uma roupa assim, não. São as nossas atitudes. Então, voltando aqui para o assunto, que não foi fugido muito, mas que não saí muito, a espiritualidade, ela se manifesta todos os dias, todas as horas, né? Os fenômenos espíritas, eles estão à nossa volta. E quando a gente vai começar a perceber mais isso? Quando a gente começar a estudar, a entender, a ler, a consumir a literatura, né? A doutrina em si, né? Hoje, com o advento da internet e da tecnologia, vamos falar de 20, né? A internet tem 30, 40 anos, mas da forma com que se popularizou, de 10 anos para cá, o WhatsApp 2010, 2011 para cá, o que a gente recebe de informação hoje, a gente não tem mais desculpa para não ir atrás de informações, de estudar, né? Reservar 10, 15 minutos por dia para entender isso aqui. Entender porque, lógico, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Claro, isso é importante. Mas a gente tem que ir um pouquinho além disso e entender esses fenômenos. Porque pode estar acontecendo com a gente coisas que, se você for levar para um psiquiatra, por exemplo, ele pode achar que você está com um problema psíquico e às vezes não é um problema psíquico. Uma vez eu escutei que tem muitos manicômios que tem pessoas com mediunidades maltratadas. Ou seja, a família não entende, a pessoa mesmo não entende o que está acontecendo, leva para o médico. O que acontece? Ele fala que sai do corpo, ele fala que vê isso, fala que vê o avô que morreu não sei quanto tempo. Um dia eu cheguei em casa e ele falou que estava conversando com uma pessoa que já morreu há tanto tempo. E aí ele está com distúrbio disso, e aí medica. E aí debilita o corpo físico, mas o espírito está ali. Nem todos têm a chance de ser um Divaldo Franco, né? Quem assistiu o filme vai lembrar daquela cena que ele está no quintal e a avó dele aparece, a avó dele já tinha falecido, né? E ele fala, mãe, tal pessoa está aqui. Se eu não me engano é Marinha, senhorinha, uma coisa assim, que era a avó dele. Aí ele, oxe menino, né? A mãe dele fala, né? Para de bestagem. Não sei o quê. Aí a tia dele fala, como que ela tá? Ela tá assim. Como? E mais o quê? Tá? Aí ela fala, nossa, é a mãe. Foi a roupa que eu enterrei ela. E aí primeiro leva ele para um padre, né? E aí não ajuda nada. E aí depois leva para ter uma médium na região e aí começa a história aí. Quem não teve a oportunidade de assistir o filme, né? Divaldo. E aí nem todos têm essa oportunidade de acontecer esse fenômeno e alguém está próximo que encaminha para o lugar que tem que se encaminhar. Não, ele tá com problema, tem que levar no médico, né? E não é um problema. Ele está manifestando algo que no futuro, não sei dizer se daqui 10, 20, 30, essa coisa de colocar data nas situações é bem complicado. No futuro vai ser natural, né? Para nós que estamos ainda aqui vivendo uma vida material, essas situações, bicorporeidade, essas situações de você sair do seu corpo físico e, entre aspas, vagar por aí, né, ainda gera certos tipos de espanto, mas no futuro isso vai começar a ficar normal. E no futuro distante, talvez, né, isso não vai ter mais, né, porque no mundo espiritual tudo se clareia, né, tudo não tem essa de esquecimento.
Lá cai-se o véu do esquecimento e você sabe e sente tudo aquilo que está acontecendo. Enquanto a gente está aqui encarnado, né, nós esquecemos de muita coisa. E muita coisa que acontece, né, muito provavelmente alguém já deve ter assistido ou lido, que muitos espíritos, ao dormir, eles vão para aprender, né, em colônias espirituais, vão para obter conhecimento para quando o espírito volta para o corpo, né, nas suas atividades diárias, seja ela profissional, secular, lá do mundo, no dia a dia, eles coloquem essas habilidades em prática, né? Quantas invenções que a gente, né, que estão aí, que facilitam o nosso dia a dia, foram criadas no mundo espiritual. Sejam elas ruins ou boas, né? Porque nós sabemos também que a literatura espírita também traz para nós que no mundo espiritual também tem aqueles espíritos que agem, né, contra a evolução do planeta Terra, que não quer que nós saiamos dessa fase de provas e expiações, né? Então, nós temos também que ser humilde e entender que muitas das coisas não foram nós que criamos. Somos instrumentos, mas muito provavelmente nós tivemos auxílio do mundo espiritual, né? Às vezes a gente vê, nossa, esse cientista, essa pessoa inventou isso. Provavelmente ele foi um condutor, foi um meio. Através dele, aquela invenção veio na Terra, do esforço dele, porque a espiritualidade também ela quer usar a gente, mas nós temos que demonstrar essa disponibilidade. No mesmo filme de Divaldo Franco, numa parte lá que ele vai dar uma palestra, acho que a primeira palestra que ele é convidado para dar no centro espírita, e ele fica todo empolgado, mas ele não se prepara. E ele vai dar a palestra e ele fica travado. Ele, né, fica com aquela coisa, tipo, e agora? Aí ele senta. Aí o espírito, se eu não me engano, do Humberto de Campos, não tenho certeza, me perdoe se eu estou falando o nome errado, vem, encosta do lado dele e fala. Foi uma palestra maravilhosa, né? E quem assiste as palestras do Divaldo Franco vê que é um motorzinho para falar, ele fala 1 hora com uma eloquência, com uma capacidade, você fala. E até recentemente, né, ele está internado, passou por um procedimento cirúrgico, mas ele está com 94 anos e com uma lucidez impressionante. Aí você fala assim, nossa, como ele consegue fazer uma palestra de 1 hora, né, desse jeito, com essa, né? Mas ele se prepara. Então, assim, a espiritualidade acaba ajudando. E no filme mostra que quando ele termina, ele está lá cheio, né? Orgulhoso, nossa, não sei o quê. Aí Joana de Ângeles e o próprio Espírito fala que da próxima vez eles não vão estar ali. Eles não vão estar ali, que ele tem que se preparar, né? E quando ele se prepara, a espiritualidade vai sim ajudar, vai amparar, mas ele tem que se preparar. É a mesma coisa com os cientistas, com os profissionais, com os criadores das facilidades do dia a dia, eles têm que se preparar, a solução vem. É a mesma coisa no nosso dia a dia. Aí a gente fala assim, mas espiritual, isso é para gente grande, isso é para um Steve Jobs que criou a Apple, esse pessoal que cria esses sistemas de inteligência aí, carro autônomo, né? Essas tecnologias que a gente está vendo no dia a dia. Se você voltar 100 anos atrás, quem imaginava, né? O nosso amigo Portuga que trabalha nessa hora, quem imaginava que hoje a gente ia ver uma câmera, fazer uma transmissão? Às vezes se você para pensar, a pessoa está lá no Japão fazendo uma transmissão e a gente está vendo aqui ao vivo. Quem imaginava uma tecnologia dessa? E às vezes até com celular. Então assim, o sinal vai no satélite, do satélite joga aqui para baixo no Brasil e a pessoa está quase que simultaneamente. Né? Quem imaginava? Alguém foi atrás disso, né? E a espiritualidade
de alguma forma, trabalha também para isso, para que essas coisas aconteçam. Mas aqui na Terra nós temos que nos dedicar para que isso aconteça. Isso vale para o nosso dia a dia. Estou lá num serviço, eu preciso desenvolver um projeto. Passaram para mim um projeto assim, assim, assado. E eu estou com dificuldade, né? Ora, pede para Deus, para a espiritualidade te ajudar. Eu estou com uma dificuldade para fazer isso, né? Faça a sua parte. Em algum momento pode ser, e normalmente vem, uma solução para aquilo, seja qual serviço for. Não acho que é só o cientista, né? Todas as profissões, todas as ocupações, elas são dignas. Então não é só o cientista, que normalmente a gente dá valor para aquelas coisas que chamam a atenção, tem uma ampla divulgação. Às vezes a pessoa está ali na oficina mecânica, chega um cliente com um carro cheio de problema, ele não está conseguindo. Pode ter uma inspiração. Meu Deus, me ajuda. Estou tentando fechar um contrato, alguma coisa, não estou conseguindo de alguma forma explicar isso para o cliente. Meu Deus, me ajuda. Estou tentando desenvolver uma aula porque eu sou professora, estou com dificuldade porque como que eu vou passar isso meus alunos vão receber? Meu Deus, me ajuda. Mas a gente não pode ficar somente no meu Deus, me ajuda. A gente tem que fazer a nossa parte. Aí eu trabalho na casa de família, eu sou ajudante do lar e eu não estou conseguindo desenvolver o meu trabalho de forma com que a minha patroa goste do meu serviço. Meu Deus, me ajuda. E continuar fazendo. Trabalho numa padaria, preciso... tem que ter meu emprego, mas eu não estou acertando a mão na hora do fermento de fazer o pão. Meu Deus, me ajuda. Né? Trabalho no hospital, estou com dificuldade de aplicar uma injeção, porque o momento está um momento de estresse. Eu não consigo aplicar uma injeção. Meu Deus, me ajuda. Sou corretor de imóveis. A gente pode pedir ajuda, pode pedir essa inspiração no dia a dia. A gente não precisa só vir, lógico que é importante, né, só vir dentro da casa espírita para pedir ajuda para Deus. Deus ele não dorme, a espiritualidade não dorme, está 24 horas à nossa disposição. Contanto que nós também se colocamos à disposição deles e pedimos. Uma vez eu ouvi falar que se fôssemos desenhar a situação dos nossos mentores, imagine nossos mentores 2 andares para cima, olhando para nós. Alguns estariam lá fazendo a unha e os outros sentados. Por quê? Porque às vezes a gente nem pede. Mas não é só pedir. A gente tem que fazer por onde que esses mentores, que a espiritualidade, venha nos ajudar. Porque nós temos o livre-arbítrio também. Né? Eles não vão, muitas vezes eles estão ali preparados para ajudar a gente. Mas eles não podem interferir no curso da evolução. Eles sabem que a gente está no caminho errado. Está fazendo coisa errada. Está pensando coisa errada. Está lesando o próximo. Pensamentos ruins. Atitudes ruins. Ele não pode simplesmente pegar e falar assim, não, você está... Não é que nem a gente faz com os nossos filhos. Eu tenho 3. A mais nova tem 1 ano e 5 meses. Então, ela já está crescendo, já está soltando, botando as asinhas de fora. Então, quando ela começa com uma coisa lá que eu sei que vai dar errado, o famoso ditado, isso aí vai dar ruim, né? Aí, o que a gente faz? Vai lá, pega ela, né? Tira ela lá do lugar, fala, isso você não pode fazer que você vai se machucar. Agora, ela deu para subir na cadeira da mesa e quer lá, ficar em pé, vai lá, tá. Uma hora ela vai cair. Eu posso interferir no livre-arbítrio dela. Eu sou pai, ela é uma criança. Eu não vou simplesmente deixar ela pegar, pular para um lado e para o outro, que ela vai cair, vai se machucar. Né? Mas a partir do momento que ela cresce, que ela vai desenvolvendo, ela sabe. Eu não vou mais conseguir, eu lá com meus 60, 70, 80 anos, com um filho de 30, né, chegar e falar, não, você não vai subir nessa cadeira que você vai. Ele já sabe disso. Né? Ah, olha, pai, eu tô aqui em cima, preciso da sua ajuda porque eu acho que eu não calculei o peso o meu peso com essa escada. Você consegue segurá-la para mim, que se eu balançar muito forte vai cair? Aí sim.
Ou se eu ver, em um momento que eu vejo que ele está passando por perigo, eu vou lá e seguro. Mas a espiritualidade, ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Nós precisamos dar um passo além, né? Muitas vezes a gente está tão enrolado que a gente pede socorro. Aí sim, bom, agora aí eles entram com providência. Mas não acho que essa providência é carregar a gente no colo sempre, né? A gente precisa mudar a sintonia, as atitudes para que eles caminhem com a gente. Mostrar uma boa vontade, mostrar que a gente quer mudar de situação, para que eles de alguma forma dê forças e vai dar forças para a gente, para que a gente mude o nosso curso da vida, né? E às vezes acontece de forma indireta ou direta. Eu gosto de dar exemplo meu, exemplos que acontecem comigo. Eu fiz recentemente 40 anos. Nunca tive problema assim de saúde e tal, não sei o que. Eu acho que eu me alimento bem, não sou uma pessoa de excessos. Tenho um defeito, sou sedentário. Não costumo fazer exercício, trabalho sentado. E aí, umas 3 semanas atrás, a dona da empresa resolveu fazer uma aferição de pressão em todo mundo, né? Da empresa. E eu sempre tive pressão boa. 11/6, 11/7, 12/8. E nessas medidas, não sentia nada. Primeira medição que ela fez lá, 15/9. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mediu de todo mundo. A minha deu alterada. Aí depois veio normalizando e tal. E um outro dia, 14/8. Aí eu falei pra minha esposa, tem alguma coisa errada. Compra um aparelho, que eu acho que esse aparelho da empresa tá quebrado. Nunca tive esse tipo de pressão, né? E aí foi indo, depois 12, 13, aí outro dia 14, ficou medindo lá, virou a febre da medição da pressão. Aí aquilo acendeu um alerta, né? Já 4 dias com a pressão eu não baixava para 11/6, 11/7 ou 12/8, que é a minha pressão normal, eu marquei um cardiologista. Falei, não, tem que se cuidar. É melhor cuidar agora com 40 do que descobrir alguma coisa com 60 e aí lascou. Aí ele pediu alguns exames e tal. Aí deu umas alterações lá no colesterol, né? O colesterol tem que ser no máximo, colesterol total lá, o índice tem que ser no máximo 190, o meu deu 245. Falei, bom, 40 anos vai dar um piripaque aí, não tô sentindo nada. Mas por que acontece isso? Né? Às vezes acontece isso, Deus é tão bom que ajuda do nada. Aí eu falei, mano, por que você... falou, eu não sei, ela viajou para Minas, eu tava aqui, pensei em vocês. Aqui na cidade da minha mãe tá com um surto de pressão alta e o médico do postinho mandou fazer isso, né? Então, assim, Deus é tão bom que às vezes ajuda, usa outras pessoas para te dar um toque, alguma coisa. Então ela pensou na gente, mediu, eu e mais 2 lá que deu essa alteração, já fui no médico, já fiz os exames que tinha que fazer, já passou uma dieta, não pode isso, não pode aquilo, tem que se movimentar. Não tem segredo, eu tenho que fazer minha parte. Se eu não começar a andar, se eu não começar a fazer um exercício, moro lá no 9º, tem que subir todo dia de escada, se eu não vai mudar. Ou eu vou me entupir de remédio, ou não vai mudar. Ah, mas eu como bem. Tem que comer melhor. Tem que ter uma reeducação. Então assim, ou eu mudo, por quê? Isso senti no meu corpo. Quer dizer, nem senti. Talvez na hora que eu fosse sentir, poderia ser que seria tarde demais. Né? Tá lá com uma veia entupida, dá algum problema lá, e aí? Né? Então assim, a gente tem que se colocar à disposição, mas nós não podemos esperar que a espiritualidade vai fazer aquilo que nós temos que fazer, porque antes de nós virmos para cá, antes da gente encarnar,
Fala que quando a gente está lá em cima, que a gente vê todas as besteiras que a gente fez na vida anterior, a gente fala assim, não, pode me dar isso aqui, me dá essa condição que agora eu vou ajudar esse, eu vou ajudar aquele, eu vou ser uma boa pessoa. Ah, sabe a minha esposa? Ou ao contrário, sabe meu esposo que eu tive problema? Pode mandar ele para mim de volta, ele vai ser meu marido, eu vou ser uma boa esposa, ou vice-versa. Ah, aquele filho que pode vir, você faz uma lista enorme de coisas que você quer já resolver o negócio já nessa encarnação, que a próxima encarnação já está no planeta evoluído, né? Não quer mais ninguém quer voltar para a Terra. É isso que a espiritualidade vê, né? Lógico, né? Parece uma comédia, alguma coisa, mas diz que vê e fala assim, tá, desses 20 que você pediu, eu vou te dar 3, tá? Mas se você vier com dor, conseguir cumprir esses 3 aqui, desses 3, 2, já vai ter um sucesso. Já vai ser sucesso, porque não é fácil. Quando a gente chega aqui, a gente esquece, né? Tem o benefício do esquecimento e começar do zero, né? Então, muita coisa a gente esquece, mas a vida espiritual, as manifestações espirituais, os fenômenos espirituais, isso não tem como a gente, vamos dizer assim, fazer com que isso não aconteça. Isso faz parte da vida. Assim como você acordar de manhã, levantar, ir até o banheiro, escovar os dentes, beber uma água, se vestir, né? A vida espiritual, as movimentações espirituais, elas estão conosco todos os dias. Muitas vezes a gente não percebe. Nós que vivemos numa cidade grande, numa vida agitada, né, a gente acaba não dando muita importância para essas situações. Mas a partir do momento que a gente começa a se conectar, isso vale para mim. Estou falando, né, aqui para uma plateia, né, mas vale para mim também. Eu tenho que fazer mais por mim mesmo, para minha evolução. Senão eu vou ficar para trás. Mas não vou ficar para trás em relação às pessoas, em relação a mim mesmo. Às vezes a gente se compara muito com o outro. A gente tem que também se comparar com a gente mesmo. A gente tem que fazer o melhor dentro daquilo que a gente é possível. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer porque não é para a gente fazer, aquilo não é para nós, mas também não podemos ficar se limitando a isso. Ah, eu não vou querer sair dessa empresa e ir para uma coisa melhor, porque aquilo não é para mim. Não é para pensar dessa forma também. A gente sempre tem que melhorar. Mas a gente tem que sempre lutar no dia a dia para ser melhor como pessoas e as coisas vão aparecendo. Na Bíblia está escrito, né, fazer em primeiro lugar as coisas de Deus, as coisas do reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Né, tem um versículo no Novo Testamento, infelizmente agora não me lembro onde exatamente está escrito isso, mas se colocarem isso no Google, provavelmente o Google vai dar a resposta exatamente onde que está esse versículo. Buscar em primeiro lugar as coisas de Deus e todas as demais vos serão acrescentadas. Então a gente tem que se conectar mais com a espiritualidade, que as outras coisas vão acontecendo. Ah, Peter, mas aquelas pessoas que têm sucesso, que aparentemente, eu não acho que aquela pessoa que tem sucesso, que a gente vê aí na mídia, não são conectadas com a espiritualidade. Eles são tão conectados assim que eles chegaram a esse tipo de sucesso? Talvez sim, a gente não conhece a vida íntima de cada um, talvez não. Muitas pessoas vêm com uma missão reencarnatória aqui e aquilo está programado para elas. Ah, mas aquela pessoa sim, ela tinha que passar por aquilo. Mas aquilo que ela passa, ela tem que fazer bom uso. Isso é a doutrina da reencarnação também. Quando você vem, o que é seu, é aquele famoso ditado, o que é seu ninguém tira. Quando você vem com uma pré-programação para que aquilo que está programado vai acontecer. E muitas vezes acontece. Agora você tem que prestar atenção como que você faz uso daquela programação. Você veio com uma programação de ter riqueza. A riqueza não é nossa.
ela é consignada, ela é emprestada. A riqueza ela tem que ser usada para gerar outra riqueza, bem-estar social, não é para você sair distribuindo dinheiro. A torto e a direito, não é isso. Não é para implantar regime isso ou regime daquilo. É importante que haja, isso está escrito no Livro dos Espíritos, uma das questões no Livro dos Espíritos também, outra falha minha, de eu não falar exatamente onde está e jogar a responsabilidade para o Google de novo, mas nos Livros dos Espíritos perguntam por que não é distribuída a riqueza para todos. Haveria um colapso. É necessário que haja, sim, pessoas ricas, que hajam empresários ricos, porque eles dão emprego, eles investem em tecnologia, eles são, sim, motor da sociedade, mas eles têm que ter a responsabilidade de saber usar essa riqueza. Ainda não existe no nosso planeta uma condição onde todos tenham condição de viver em igualdade. Por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações. Por conta disso que existe essa situação. Porque vai haver um momento que não vai haver necessidade disso. Haverá tanta harmonia, tanta paz, que a riqueza material não será baliza para nada. Você não vai precisar lutar para ficar rico, não vai ter essa ambição material. Vão ser outras coisas que vão mover a gente. Hoje move a gente um emprego melhor, um salário melhor, uma vida melhor, uma casa melhor, uma escola melhor para os filhos. Nada mais natural. Tem que correr atrás de tudo isso, sim. Mas com equilíbrio, né? O tempo está avançado, eu peço desculpa até para a Jo também, transferir para uma outra oportunidade a continuação, que vai ficar faltando a parte de transfiguração. Não vai dar para falar sobre essa parte hoje. Então a bicorporeidade, repetindo, né? O encarnado desliga-se parcialmente do seu corpo físico, enquanto este permanece adormecido e o espírito se desloca no espaço. Você dorme, o seu espírito sai e vai, vamos dizer assim, perambular por aí. Para onde ele vai? Presta atenção no seu dia a dia. Presta atenção, vamos prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, no que a gente tem visto, no que a gente tem escutado. E se isso tem ficado com tanta frequência no nosso dia a dia, na nossa vida, que muito provavelmente a gente vai se encaminhar para algum lugar assim. Né? Eu gosto de me embriagar, eu sou viciado nisso, naquilo. O mundo espiritual tem todas essas oportunidades para saciar o seu desejo. Né? Tem muita coisa, muita informação nos livros de André Luiz, muita informação na literatura espírita boa. Também a gente tem que pensar que nem tudo que a gente lê, tem muita coisa que a gente tem que também saber separar. Né? Mas tem muita informação boa, principalmente nos livros de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que é importante a gente saber. O espírito se acopla a gente e a gente nem percebe, vai indo. Começa ali de pequenininho, um viciozinho pequenininho, aquilo se torna tão grande, que a gente nem percebe. Ou percebe e não consegue se desligar. Né? Então, resumindo tudo aquilo que foi falado, né? Sim, nossa vida material ela é acompanhada de manifestações espirituais, espíritas. Há espíritos? Sim. Livro dos Espíritos tem uma pergunta. Há espíritos? Sim. E eles nos influenciam mais do que nós possamos imaginar. Mais do que possamos imaginar. Então a gente tem que se manter em prece, não 100%, isso não dá, a gente tem que reconhecer e entender que nós estamos numa vida material, nós temos sim que viver essa vida, porque faz parte para a gente evoluir, visitar os amigos, ir no jantar, no churrasco, na festa de aniversário. Não vão achar que nós somos espíritas ou religiosos, a gente tem que se apartar porque agora estou no meu momento buscando a minha santidade. Não, a gente não pode se isolar do mundo. O mundo está aí para a gente participar dele.
Mas não é porque eu vou numa festa arregada a coisas que fazem mal para o meu corpo que eu tenho que consumir aquilo. A gente tem que prestar atenção nisso. E às vezes estar no meio dessas pessoas pode ser que a gente vire um exemplo, mas não estar no meio sempre. Lembremos que nós não somos Jesus, né? Jesus foi criticado com relação a isso, né? Então, tem gente que ainda faz piada, né? Ah, mas eu ando com pessoa assim mesmo. Jesus andava com pessoa ruim, errada. Mas a gente tem que analisar isso, né? Pessoal, passou da hora. Antes de terminar, de fazer a prece, gostaria de ler um texto rápido. Vamos fechar os nossos olhos e meditar nessa leitura. O título dela... Você quer ligar, galera? O título desse texto é Jesus não deixará que se perca. Alma amada e tão preciosa, compreenda que desistir não é a solução, mas só agrava mais intensamente seu problema. Não prossiga adiante com essa mente tão mergulhada no negativo, afinal, o que encontrará estará contaminado pelo mal que por ora habita seu ser. É preciso transformar o seu íntimo e fazer com que a alegria volte a crescer e gerar frutos e alimentar seu espírito. Pare um pouco e converse com Jesus. Seja o viajante cansado que chega de longa viagem buscando descanso e alimento. Jesus será o alimento para sua mente e o descanso para sua alma tão judiada. Sinta, é o amor do Mestre sendo o remédio tão necessário para você, alma querida. Pode sim recomeçar. Precisa, no entanto, reencontrar o ânimo. Não pode mais se cobrar e se culpar tanto. Se não pôde suportar a pressão enfrentada e teve que se isolar, não se martirize mais. Hora de retornar a viver, pois a vida lhe aguarda. E quem irá caminhar contigo por todas as estradas da sua existência? Quem? Jesus. Ele será o seu médico e também orientador. Será seu mestre e seu amigo. Jesus não deixará que permaneça a desfalecer na descrença. Ele lhe trará coragem. Confia em Jesus. Abra seu coração. Cure-se dessa dor. Liberte-se dos fantasmas. Renasça para uma nova vida. Tenha esperança. Renascer todos os dias com Jesus, assegurar em suas mãos e lhe conduzir passo a passo. Reconstruir, renovar, confiar. Caminhar com Jesus, eis a solução. Jesus não deixará que se perca. Segue Ele.